Turma, de novo, vamos lá. Sem parar aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, plagiando o professor de inglês de vocês aí, o Luciano. Ok? Semblante um pouco de cansado, que eu estou gravando alguns vídeos já, porque já era para estar posto na plataforma. Vou fazer rapidinho aqui esses dois vídeos, só fazer um comentário sobre a atividade que a gente tem que ver, falando sobre a cultura e política e economia romana, porque já está linkado. Se você é igual eu, curioso, tem um link para ajudar você no estudo das atividades 1 e 2, e na atividade 3 eu vou elaborar um pouquinho melhor durante a semana, vai ter mais subsídio aí para você, tá bom? Vamos lá então. Gente, basicamente é o seguinte: por que a gente estuda estudado em história sobre a cultura romana, sobre o Império Romano? Porque ele trouxe influência para a Europa. Trazendo influência para a Europa, ele acaba trazendo influência para o continente americano, e trazendo influência para o continente americano traz consequência, influência para o continente onde está situado o Brasil, né, que é o continente que eu já citei anteriormente, até me confundi com o continente americano. E por isso que ele é estudado. O Império Romano, ele é o quinto maior império do mundo que o mundo já teve, que traz influência para o povo da Europa e consequentemente para a América do Sul, certo? Ele começa de uma forma simples, uma vila que vai se expandindo, chegando a se tornar uma monarquia. O que é uma monarquia? É um grupo de pessoas, um grupo de cidades interligadas que tem sobre ela o domínio de um rei. Tiveram durante a monarquia romana 7 reis, que eles perduraram seu domínio de 509 a.C. a 27 depois de Cristo. Por que 27 depois de Cristo? Porque ali 27 depois de Cristo, perdão, 27 antes de Cristo. Porque nesse período ele vai se tornar império. Ele deixa de ser uma monarquia para se tornar um império, e ele começa a dominar outros países no caso hoje, mas naquela época outras regiões, outros continentes. Foi para a África, foi para a Ásia, e tinha colônias, tinham cidades que se reportavam, deviam obediência ao povo de Roma, ao Império Romano. Ok? Roma teve mais de 14 imperadores, lembrando que o título, a palavra César, no caso aí o título César não é um nome de pessoa, naquela época era um título, tá ok? Igual o exemplo bem prático, você no teu nome não é aluno, você tem o seu nome, na escola o teu título, tua função é aluno. No meu caso, meu nome não é professor Doclé, meu nome é Doclé, minha função, meu título é professor ali no São Francisco. E o que acontece? Eles vão crescendo, vão dominando, e assim, quando já estavam muito grande para estar num lugar só, começa a haver a necessidade de ter outros condimentos, outros materiais, e eles precisavam adquirir isso. E eles estavam muito fortes e decidiram expandir isso, começando pela Europa, e seguiram em frente, chegando à África e à Ásia, demorando um período aí, e ficaram bastante tempo no poder. É um império que predominou bastante, certo? E as coisas foram acontecendo, e o seu rei e imperador, eles era bastante forte, tinham bastante força. Quando o rei ainda não o império, ele tinha influência sobre a questão religiosa, ele determinava o que ia ser feito sobre a questão religiosa, quem ia ser adorado, o que não ia ser adorado, o que podia, o que não podia, o que ia ser cultuado, o que não podia ser cultuado. Na questão da execução das leis e do julgamento da lei. Ele julgava as leis e ele fazia acontecer o julgamento, certo? À medida que deixou de ser uma monarquia para o império, as coisas mudaram um pouquinho de figura. Entra um papel que você conhece bastante, ouviu falar, que é o Senado. Assim como lá tinha o Senado, aqui
No Brasil tem o Senado, por isso que eu estou fazendo essa menção. Só para contexto de comparação. No Brasil existem 81 senadores. Só para você ter uma ideia, o Senado ele está na questão de elaborar se vai acontecer as leis ou não, se elas vão ser aprovadas. Tem a Câmara dos Deputados que cria as leis, passa pelo Senado que vai dar o veredito se elas vão ser aceitas ou não, e o Executivo, quem é a pessoa do Executivo? É a pessoa que está na cadeira do presidente. O presidente tem a prerrogância, a predominância de fazer que as leis sejam executadas. A Câmara dos Deputados cria as leis, o Senado aprova a lei e ela sendo aprovada, o presidente executa a lei. Tudo bem até aí? Então as coisas foram acontecendo, Roma foi crescendo, e quando o Império, deixando de ser monarquia, em 527 antes de Cristo, ali já era um império. O que acontece? Ele se usufrui bastante da cultura deixada pelos gregos, pelos helênios. Eles, na questão romana, eles não eram muito chegados ao estudo. Não quer dizer que eles não estudavam, mas eles não eram chegados muito ao estudo. Eles usaram muito, não foram grandes criadores da questão de produzir conhecimento, mas eles se usufruíram bastante do conhecimento grego. Então a sua cultura, o seu conhecimento, eles tinham muito a ver com aquilo que eles exportavam da Grécia. E aí a gente tem que tomar cuidado também que o brasileiro, muitos de nós não gostamos de parar para pensar, a gente pega tudo pronto lá de fora. E aí fica a dica aí de você tomar cuidado daquilo que você está tendo com a sua cultura, tá bom? A dica falada, a gente vai trabalhando a questão. Império, Roma era muito forte como império, mas a força do imperador dentro de Roma em si não era assim que funcionava, ele não ditava as regras. Ele não fazia o que acontecia quando se tornou império. Ele tinha uma certa limitação. Ele devia estar de acordo com o Senado, que é onde as leis eram aprovadas ou não, certo? E o Senado que elaborava essa questão. E com o crescimento da força do Império, o que aconteceu? As classes sociais, certo? As classes sociais aqui no Brasil é rico, milionário, aquele famoso classe social, classe média, que praticamente já não existe, e aqueles que estão lutando para sobreviver, a classe emergente, que a gente diz, né? Aqueles que estão à margem. Infelizmente, aqueles que vivem, ou felizmente, na periferia. Não estou julgando ninguém. Eu moro na periferia e gosto da periferia, mesmo tendo condição de sair dela, eu não pretendo sair. Só saio da onde eu moro se eu tiver que trabalhar em outro lugar, em outro estado. Trabalhando aqui na Baixada Santista, continuo onde eu resido, só fazendo um parâmetro. Mas o que acontece? Com o crescimento do Império, houve as classes das pessoas que moravam em Roma. E interessante, gente, que as pessoas se esforçavam para comprar o direito de ser cidadão romano. Eles pagavam para o Império para se tornar cidadão romano, porque isso lhes dava o direito perante as outras pessoas que estavam sob o domínio de Roma. Tá ok até aí? Espero que tenha ajudando. E eu só quero mencionar essa divisão com vocês. Rapidinho, tava a folha 7 aqui na minha mão. E trabalhar essa questão da divisão rapidinho e a gente já encerra esse vídeo aqui, tá ok? Sociedade romana, dentro de Roma, que era a sede do governo, como se fosse Brasília. A Brasília do Império Romano, lá, Roma. Era dividida em 5 grupos sociais, aqui eu estou colando. Os patrícios, quem eram os patrícios? Eram os filhos daqueles que fundaram a cidade de Roma, que se tornou o Reino de Roma, que se tornou o Império de Roma. Então os descendentes dos fundadores da Vila de Roma eram os patrícios, que praticamente não faziam nada, viviam às custas dos outros. Eram ricos, grandes proprietários de terra, trabalhavam para o governo, né? Eram funcionários públicos,
Depois dele, existiam os plebeus, que formavam a maioria da população, ou seja, a classe trabalhadora, assalariada, né? Que eram os empreendedores. Por que empreendedores? Eles que faziam a parte do comércio, os comerciantes, os artesãos e os trabalhadores livres, ou seja, livres você entende que não eram escravos. Possuíam menos bens, direitos que os patrícios. Os clientes, que eram os imigrantes, que iam morar em Roma por alguma situação. Os refugiados que eram dependentes dos patrícios, recebiam apoio deles. Quem recebia? Os refugiados, pessoas que vinham de outras guerras procurar exílio em Roma, e para isso eles tinham que prestar serviço para os patrícios, que eram aqueles que tinham dinheiro, e em troca de segurança, comida e lugar para dormir. Tá ok? Só passo a última aqui. Os escravos, e tem os escravos, que em sua maioria eram prisioneiros de guerra, que eram vendidos como mercadoria e não possuíam direitos sociais nenhum. E o último eram os libertos, que eram ex-escravos que conseguiam comprar sua liberdade. E aí você traz um pouquinho para nossa cultura, a nossa história aí da escravatura no Brasil, ok? O elemento na cultura, Roma não traz um grande acréscimo cultural, porque basicamente ele pega o que tem na Grécia e soma com o seu pouco conhecimento, mesclando a cultura dele. Então ficava conhecido nesse período como cultura greco-romana. Ok? Essa parte tudo bem. E aí tem as atividades. No próximo vídeo eu já passo as respostas das atividades 1 e 2. Um abraço e até o próximo vídeo.